O beisebol é um esporte cheio de tradição, mas nem todas as suas regras são intuitivas. Ao longo dos séculos, a MLB e ligas menores criaram normas curiosas que parecem até bizarras para quem assiste de fora. Algumas delas continuam em vigor, enquanto outras caíram no esquecimento. Um balk acontece quando o arremessador comete um movimento ilegal durante sua preparação ou execução do arremesso, enganando o corredor que está em base. É uma das regras mais peculiares e, ao mesmo tempo, mais difíceis de compreender para quem acompanha o beisebol. A ideia principal é simples: impedir que o pitcher use truques ou movimentos enganosos para iludir o corredor, forçando-o a acreditar que terá uma chance de avançar quando, na verdade, não tem. No entanto, a forma como a regra é aplicada pode gerar confusão até mesmo entre jogadores experientes. Curiosamente, nem todos os movimentos que resultam em um balk são intuitivos. Por exemplo, se o arremessador levanta o pé de apoio sem completar o arremesso, isso já é considerado uma violação. Da mesma forma, se ele fizer um gesto estranho, como simular um arremesso sem realmente soltar a bola, o árbitro pode marcar o balk. A penalidade é imediata: todos os corredores em base avançam automaticamente uma base, o que pode mudar completamente o rumo da jogada. Para muitos espectadores, a regra parece arbitrária ou até exagerada. Afinal, um simples movimento irregular pode resultar em vantagem direta para o time adversário. Mas o propósito é claro: proteger os corredores contra trapaças sutis. Imagina a situação de um corredor que se prepara para roubar a segunda base. Se o pitcher pudesse usar movimentos enganosos indiscriminadamente, o corredor estaria sempre em desvantagem, tornando o roubo de bases praticamente impossível. A aplicação da regra do balk exige muita atenção dos árbitros, já que é uma das decisões mais difíceis de julgar em tempo real. Um mesmo lance pode ser interpretado de forma diferente dependendo do árbitro, o que alimenta discussões acaloradas entre técnicos, jogadores e torcedores. Existem até jogos históricos na MLB que ficaram marcados por uma sucessão de balks, gerando polêmica e mudando o desfecho da partida. Além disso, o balk é também uma espécie de lição de disciplina para os arremessadores. Ele os obriga a manter movimentos consistentes e claros, sem espaço para truques desleais. Não é à toa que muitos jovens pitchers passam horas treinando sua mecânica para evitar qualquer deslize. No fim das contas, embora estranha, a regra do balk reforça um dos princípios centrais do beisebol: a busca pelo equilíbrio entre ataque e defesa, garantindo que o jogo seja justo e competitivo em cada detalhe. A regra do infield fly é uma das mais conhecidas entre as normas peculiares do beisebol, mas também uma das mais difíceis de explicar para quem está começando a acompanhar o esporte. Ela ocorre em situações muito específicas, quando há corredores em primeira e segunda base, ou quando as bases estão lotadas, sempre com menos de 2 eliminações. Nesse cenário, o rebatedor acerta uma bola alta que claramente poderia ser pega com facilidade por um jogador do campo interno, o árbitro pode declarar imediatamente infield fly. Isso significa que o rebatedor está automaticamente eliminado, mesmo que a bola caia no chão sem que ninguém a toque. A princípio, essa decisão soa estranha. Afinal, por que eliminar automaticamente um jogador se a defesa sequer conseguiu fazer a jogada? A resposta está na proteção ao ataque. Sem essa regra, os defensores poderiam deixar a bola cair de propósito, criando uma situação de armadilha. Após a bola tocar o chão, eles teriam a chance de fazer jogadas rápidas e eliminar múltiplos corredores que estariam obrigados a correr. Isso resultaria em duplas ou até triplas eliminações de maneira injusta, explorando apenas uma brecha estratégica. Com o infield fly, essa vantagem é neutralizada. O rebatedor está eliminado, mas os corredores mantêm a sua posição, a menos que decidam avançar por conta própria, algo raro, já que a bola geralmente está próxima demais para permitir uma corrida segura. Assim, o equilíbrio entre ataque e defesa é preservado, e o jogo segue sem distorções táticas que poderiam comprometer sua essência. Para os árbitros, o desafio está em identificar com clareza quando aplicar a regra. Eles precisam julgar, no instante da rebatida, se a bola poderia ser pega, com esforço normal, por um defensor do campo interno. Não importa se um jogador do campo externo corre para tentar a recepção, o critério é sempre a facilidade com que o infielder poderia realizar a defesa. Isso torna a decisão subjetiva e, consequentemente, motivo de polêmicas em diversos jogos históricos. Ainda que pareça complexa ou até injusta em um primeiro olhar, a regra do infield fly demonstra como o beisebol procura proteger a integridade do jogo. É um exemplo perfeito de como, por trás de normas estranhas, existe quase sempre uma lógica pensada para equilibrar as forças em campo e garantir que a disputa seja justa. Entre as regras mais curiosas do beisebol está a que envolve a bola rebatida que, em vez de simplesmente sair de campo de maneira clara, acaba presa em obstáculos inusitados.
Isso pode acontecer em árvores que cercam o estádio, em fios de energia elétrica, em grades de proteção ou até mesmo no telhado de algumas arenas mais antigas. Nessas situações, a decisão sobre o que acontece a seguir não é universal, mas depende tanto da liga em que o jogo está sendo disputado quanto das regras específicas de cada estádio. Em alguns casos, quando a bola sai do campo e fica presa em um obstáculo, o árbitro a considera como um home run automático. Isso significa que o rebatedor e todos os corredores em base têm direito de percorrer livremente o diamante e anotar suas corridas. Essa interpretação geralmente é aplicada quando a bola ultrapassa claramente os limites estabelecidos para um home run, mesmo que acabe presa em algum objeto antes de cair. O raciocínio é simples: se não houvesse o obstáculo, a bola teria deixado o estádio de qualquer forma. Por outro lado, em estádios ou ligas com regras mais específicas, a decisão pode ser diferente. Há casos em que o árbitro concede apenas 2 bases ao rebatedor, tratando o lance como uma bola de campo duplo, ground rule duplo. Isso acontece, por exemplo, quando a bola não ultrapassa totalmente a cerca, mas fica presa em uma fenda, um espaço entre placas de publicidade ou até no material de proteção do muro. A interpretação, nesse cenário, é que a bola não teria condições de sair do estádio, devendo, portanto, ser limitada a 2 bases. Existem registros curiosos na história da MLB em que bolas ficaram presas em locais improváveis. O Fenway Park, em Boston, já foi palco de situações em que a bola se alojou nas fendas da mítica Green Monster, sua enorme parede no campo esquerdo. Em outros estádios antigos, bolas que batiam no teto ou ficavam presas em estruturas metálicas geravam discussões acaloradas sobre se deveriam ser contadas como home run ou não. Esse tipo de regra mostra como o beisebol é um esporte profundamente ligado ao espaço em que é jogado. Cada estádio, com suas peculiaridades arquitetônicas, pode influenciar diretamente o resultado de uma jogada. E é justamente essa imprevisibilidade que ajuda a tornar o jogo tão fascinante, cheio de histórias e curiosidades que atravessam gerações. O roubo de base é um dos momentos mais emocionantes do beisebol, carregado de tensão e estratégia. O corredor precisa calcular o instante exato em que o arremessador inicia seu movimento para disparar em direção à próxima base. Ao mesmo tempo, o receptor precisa ter reflexos rápidos, recebendo a bola e lançando com precisão para tentar eliminá-lo. É uma disputa de milésimos de segundo. Mas, por trás desse espetáculo, existem regras e detalhes curiosos que podem transformar a jogada em algo ainda mais confuso. Em condições normais, se o corredor tenta avançar e é tocado pelo defensor antes de alcançar a base, ele está eliminado. Porém, situações peculiares podem ocorrer. Imagine, por exemplo, que o receptor derruba a bola durante a tentativa de eliminação. À primeira vista, poderia parecer que o corredor estaria automaticamente salvo, mas não é bem assim. Caso ele tenha passado da base e precise retornar, pode acabar sendo eliminado mesmo com o erro do receptor, desde que o defensor recupere a posse da bola a tempo. É um detalhe que muitos torcedores casuais desconhecem e que frequentemente gera discussões acaloradas nas arquibancadas. Outro aspecto curioso envolve o próprio timing da jogada. Se o arremessador comete um balk, aquele movimento ilegal que engana o corredor, e, ao mesmo tempo, o corredor tenta roubar a base, a jogada pode ser anulada e o avanço concedido automaticamente. Nesse caso, o roubo não vale, pois a penalidade ao pitcher prevalece. Pequenas nuances como essa mostram como cada detalhe da regra pode mudar totalmente o desfecho de uma jogada que dura apenas alguns segundos. Além disso, o roubo de base também depende da interpretação dos árbitros em relação ao contato físico. Se o defensor bloqueia a base sem posse da bola, o corredor pode ser considerado salvo por obstrução, mesmo que seja tocado logo em seguida. Já em outros lances, quando o corredor se desvia demais do caminho natural para evitar o toque, ele pode ser declarado eliminado. Essa linha tênue entre legalidade e infração torna a jogada ainda mais dramática. Essas regras mostram que o roubo de base não é apenas velocidade e coragem, mas também compreensão das sutilezas do jogo. Um único detalhe, um toque, uma queda da bola ou um passe fora do ângulo, pode mudar completamente a história de uma partida. É esse equilíbrio entre risco e recompensa que faz do roubo de base uma das jogadas mais icónicas e imprevisíveis do beisebol. No beisebol moderno, a ideia de um empate oficial pode soar absurda para a maioria dos torcedores. Afinal, estamos acostumados a ver partidas se estendendo até a exaustão, com entradas extras e até mesmo novas regras de desempate para acelerar o fim do jogo. No entanto, houve um tempo em que os empates faziam parte do cotidiano da Major League Baseball, principalmente quando fatores externos como a escuridão ou a chuva impediam a continuidade da partida. Nos primórdios do esporte, a iluminação artificial ainda não existia, e os estádios eram totalmente dependentes da luz natural. Assim, jogos que se estendiam demais podiam simplesmente ser encerrados por falta de visibilidade.
Quando isso acontecia e o placar permanecia empatado, o resultado era registrado oficialmente dessa forma, sem vencedores. Para os padrões atuais, parece estranho pensar que duas equipes pudessem disputar horas de uma partida sem que houvesse um desfecho claro, mas essa era a realidade em boa parte do início do século XX. A chuva também desempenhava um papel central nessa questão. Diferentemente de hoje, em que existem regras detalhadas para suspensões e remarcações, muitas vezes os árbitros declaravam fim de jogo quando o campo se tornava impraticável. Se a partida já havia passado de um número mínimo de entradas e o placar estava empatado, o jogo simplesmente terminava sem vencedor. Em alguns casos, ele era remarcado para outra data, em outros, o empate ficava registrado na tabela, influenciando diretamente as campanhas das equipes. Com a evolução da MLB, essas situações foram sendo revistas. A introdução da iluminação artificial nos estádios a partir da década de 1930 reduziu drasticamente os empates por escuridão. Mais tarde, a Liga passou a adotar regras específicas para jogos suspensos por chuva, permitindo que fossem retomados no ponto exato em que pararam, em vez de encerrados de forma definitiva. Hoje, a Major League Baseball evita ao máximo a ideia de um empate. Se o placar está igual após 9 entradas, entram em cena as entradas extras, nas quais as equipes continuam jogando até que alguém consiga a vitória. Recentemente, a Liga implementou até mesmo uma regra especial. A partir da 10ª entrada, cada time começa sua ofensiva com um corredor posicionado automaticamente na segunda base, medida pensada para acelerar o fim dos jogos. Ainda assim, para os historiadores do beisebol, os antigos empates permanecem como lembranças curiosas de uma era em que o esporte estava à mercê do tempo e da natureza, sem a obsessão atual por resultados definitivos. Essas regras demonstram que o beisebol não é apenas força e velocidade, mas também estratégia, interpretação e tradição. Elas fazem parte da identidade única do esporte e continuam a fascinar fãs curiosos pelo mundo inteiro.